Graças a Deus. Será que nós precisamos de coragem em algum momento da nossa vida? Ou será que nós estamos preparados para tudo? Ou será que em algum momento nós ficamos assim, temerosos, meio intimidados, na dúvida? Como que está a nossa vida hoje? Será que nós estamos dispostos a enfrentar qualquer situação sem medo? Ou tem algum momento que você fica assim, será? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? O tema de hoje é coragem, mas essa coragem é coragem para continuar. Nós vamos ver que na nossa trajetória de vida, nós precisamos ter essa coragem a todo momento afiada no nosso modo de pensar, na nossa maneira de agir, pois senão nós vamos ficar acovardados. E essa coragem, ela vem pela certeza. Preste bastante atenção, quando surge alguma coisa na nossa vida que é desconhecida, que é algo novo, nós sentimos. Claro que tudo isso vem acompanhado da incerteza, da dúvida, da indecisão, mas de certa forma nos trava e nos impede de ir além. É só naquele momento quando a determinação bate no nosso coração, a convicção bate na nossa mente, e aí nós temos a certeza de dar mais um passo. Mas esse passo só vem quando eu tenho a certeza, a coragem de levantar o meu pé e ir um pouco à frente e ter a certeza que essa passada ela vai ser segura. Porque nós, com o nosso instinto de preservação, nós queremos nos preservar. Nós queremos estar seguros na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional. Nós queremos sempre andar em segurança. Para isso eu preciso ter coragem para avançar. E na nossa caminhada espiritual ela não é diferente. Eu preciso ter coragem para buscar a vontade de Deus, para buscar a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso ter essa coragem para continuar. Quando nós nos levantamos, na segunda de manhã para ir trabalhar, não sei vocês, mas eu vejo muitas pessoas que não tiveram coragem para continuar e se entregam. Claro que cada um com o seu porquê, não estou aqui para julgar nem nada específico, mas muitos se entregam à vida nas ruas, à vida nas drogas, um refúgio, porque em certo momento essa coragem falhou. Por isso que hoje nós temos que, a cada manhã, dar um brado de vitória e ter a certeza no seu coração que você é mais do que vencedor. Porque não é qualquer pessoa que vence mais um obstáculo, que vence mais um dia, seja em qualquer área que nós estamos sofrendo ataque. Quando nós vencemos, quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro no final do dia,
é porque você foi corajoso para vencer. Então, quando o inimigo tenta colocar algo para nos entristecer, tenha certeza que você é mais do que vencedor no sangue de Jesus, porque você teve coragem para continuar. Então é nisso que nós vamos estar falando um pouco, né? Na semana passada a gente viu que a nação ali que voltou do cativeiro, não a nação, né? Um pequeno grupo que retornou ali do cativeiro, depois de uma palavra de incentivo de Ageu, eles começaram ali os alicerces do novo templo. Mas em meio a emoção e expectativas. Aí eu quero voltar um pouco com você. Lembra que eu falei da caminhada de 5 meses para retornar? Aquele povo veio com uma expectativa, veio com vários pensamentos em sua cabeça. Quando eles voltaram, eles edificaram as suas casas, né? E sempre ressaltando que isso não é um erro. Deus quer que nós tenhamos casas sim edificadas, que nós tenhamos um lar edificado, que nós temos uma boa moradia, mas o templo do Senhor, ele estava de lado. E mesmo depois de passar tudo aquilo, aquele povo ainda não tinha entendido o que era a prioridade. Hoje, para nós, para que eu e você tenha coragem, nós precisamos entender o que é essa prioridade que nós falamos na semana passada. E acontece que é necessário Ageu ir ali e falar para aquele povo que eles precisavam edificar o templo do Senhor, porque era necessário. Havia ali fome, seca, escassez. E aquele povo escuta a palavra e eles começam a edificar o templo. E quando eles começam a edificar o templo, os mais velhos que tinham conhecido o templo de Salomão, eles começam a se frustrar, porque eles viram que aquele templo não ia ser majestoso como o templo de Salomão. Os mais jovens que não tinham conhecido o templo ficaram animados, ficaram empolgados. E como diz a palavra, havia um choro de decepção e havia um choro de alegria. Porque uns falavam, isso aqui não vai ser como o templo de Salomão. Os outros pensavam, nossa, nós estamos construindo um templo. Veja que o meu modo de pensar, ele influencia nas minhas ações. Se eu estou olhando para o ouro, para a prata, para a riqueza que havia naquele templo, com certeza eu vou ficar decepcionado. Mas se eu olho para a glória do Senhor que habitar naquele lugar, eu tenho a alegria no coração. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso entender o que é caminhar na vida espiritual. Porque aquele povo imaginava, então Deus vai habitar aonde há ouro, aonde há prata, aonde há riquezas. E Deus traz todo o ensinamento para mostrar para aquele povo que eles estavam entendendo errado. No entanto, eles começam
a construção, o alicerce do templo, mas, no entanto, houve oposições. E antes de entrar aqui nesse ponto, eu quero ressaltar: quando nós estamos parados, sem fazer nada, ninguém nos incomoda. Você pode ser um crente, você pode estar na igreja, mas enquanto você não estiver fazendo nada, você não vai ser incomodado. Foi o que aconteceu com aquele povo. Eles voltaram, eles edificaram a sua casa, e você não vê nenhum relato na palavra de opositores, de alguém chegando e falando assim: ó, para de edificar a sua casa, para de forrar a sua casa, para de ornamentar a sua casa. Você não vê nada disso. Mas quando eles começaram a fazer a restauração do templo, vieram os opositores. Primeiro veio o pessoal da tribo do norte. Falaram: deixa que nós venhamos ajudar vocês. E aí eles falam: não, vocês se corromperam, porque eles se misturaram com outras nações. E eles ficaram muito chateados com aquilo. E eles mandam uma carta para o rei, falando: olha, rei, esse povo, eles estão se levantando, e quando eles se levantar, eles podem vir contra ti. Veja que a oposição, ela pode tentar nos destruir. Mas essa oposição é um sinal que nós começamos a avançar. É um sinal que nós começamos a levantar a nossa vida espiritual. E para isso nós precisamos se manter firmes, porque os opositores se levantarão contra o povo de Deus, mas o povo de Deus é mais do que vencedor. O povo de Deus, quando se posiciona, não há inimigo que o impeça. Não satisfeito com tudo isso, eles mandam outra carta. E o rei faz uma investigação. Fala: vamos ver se esse povo foi liberado mesmo para isso, se houve um decreto. Ele vai lá, nos papiros, vê que realmente houve um decreto liberando aquele povo, e tudo isso está registrado em Esdras. E toda a riqueza que foi levado, porque assim como a saída deles do Egito, lá atrás, que eles levaram ouro, prata, e os egípcios ali abençoaram a vida deles com várias riquezas, assim também foi nesse momento. Além do que tinha restado dos utensílios do templo que tinha sido saqueado, também os moradores, as pessoas ali, entregaram riquezas que eles levaram. E o rei, entendendo isso, ele fala: olha, agora o povo, essas nações vão ajudar o povo de Deus a reconstruir. Aquele que se levantar contra, vai ser tirado uma estaca da casa dele, e nessa estaca ele vai ser pendurado. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade sempre prevalece. O povo de Deus sempre foi perseguido, mas Deus estava na frente. Deus estava no comando. Deus estava no controle. Então, se eu e você hoje
Nós temos coragem, porque é preciso um posicionamento meu e seu para seguir a Cristo, ainda que o inimigo se levante. Deus vai nos honrar e Ele vai usar quem Ele tiver que usar para te abençoar. De repente você vai ouvir de alguém que jamais você imaginou e fala assim: essa pessoa está me ajudando, essa pessoa está falando isso, porque Deus está te honrando, porque Deus está do seu lado. Como o pastor Silas falou hoje cedo, não importa onde nós estamos, mas o posicionamento, o nosso posicionamento é que faz toda a diferença. É o meu comportamento. Então não há, no entanto, talvez, porque não. O que importa é a minha atitude, é a minha coragem de falar: eu estou com Cristo e nada me abala. Então, a consciência dos judeus foram atiçada pelo primeiro discurso, mas agora precisavam de esperança. Já observou que tem aquelas pessoas que ouvem uma palavra, começa, a se posicionar, começa a ter atitudes, começa a caminhar na presença do Senhor, e de repente vem uma voz, aí ela desanima. Falou: não, mas isso foi lá no passado. Olha, esses milagres aí, o que o José está falando aí foi lá na época de Salomão, foi lá na época de Josué, agora não. Aquele povo olhou e falou assim: não, isso aí não vai ser igual ao tempo de Salomão, não. Quantos estão olhando desta maneira hoje? Escutam uma palavra, ficam incentivados, renova-lhe as forças, aí de repente vem a segunda, vem a terça, vem os opositores, e aí a pessoa fala: não, eu acho que não é bem assim não, eu vou ficar aqui atrás. Não vamos deixar essa chama se apagar. Não vamos deixar a esperança no Senhor. Como Alexandre cantou: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele nos amou primeiro, pense bem nisso. Não foi nós que nos arrependemos, que nos purificamos, que lavamos as nossas vestes, que lavamos os pecados e depois, não. Jesus nos amou primeiro. Então veja que não é por qualquer coisa, por qualquer ação, qualquer luta, qualquer oposição que vai me tirar da presença do Senhor. Como, eles pensavam, como que nós vamos construir um templo numa cidade sem muros? Como? Tendo coragem, confiança, que Deus estava protegendo aquele povo. Deus estava protegendo aquele povo. Então, acima de tudo, vamos edificar a nossa vida espiritual. E aí, Ageu vem com a chamada à motivação. Viram que a construção atual era pobre. Mas Deus não estava olhando para os materiais. Deus estava olhando a motivação do povo. O que nos motiva a estar aqui, eu tenho certeza que não são as paredes, eu tenho certeza que não é uma igreja cheia, porque senão ninguém estaria aqui. Não é verdade?
Mas eu vou ser sincero com você, eu fico tão alegre quando eu vejo alguém entrando ali, eu falo, esse aí veio porque quer receber uma bênção. Porque assim, se fosse por qualquer outra coisa, não vinha não. Ficaria lá no aconchego do seu lar, no sofazinho. Agora se eu fico assim, imagina Deus. Eu acho que Deus fica saltitando de alegria. Quando, lá na nossa casa, a gente pensa assim, hoje eu vou na igreja porque eu quero ouvir a voz de Deus. Porque eu quero ouvir o que o Senhor vai me falar. Deus já fica ali motivado para ter comunhão contigo. Mas aí os opositores falam assim, que nada. Quantas vezes você foi na igreja? É porque nós não temos olhar espiritual, porque como eu falei aqui no início, olhe o tanto que você já venceu. Olha o que você já venceu até hoje, até aqui. O diabo tem planejado na nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, a destruir a nossa vida. Eu acho que as pessoas precisam entender, eu acho que não tenho certeza. A todo momento ele tenta roubar, matar e destruir. E as pessoas pensam assim, não está acontecendo nada na minha vida. E Deus a todo momento nos protegendo. Seta de lado, seta do outro, e ataques a todo momento. E nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque nós não estamos olhando para as coisas materiais. Nós estamos olhando para o espiritual. E quando eu entendo isso, eu vou mais além. Porque isso me motiva. E essa motivação me dá coragem para avançar, para ir adiante. E ele, lá no versículo 3 do capítulo 2, ele diz, quem dentre vós permaneceram, viu esta casa na sua primeira glória? E como vocês vedes agora? Isto não é como nada aos vossos olhos? Sabe o que essa palavra tocou no meu coração? É o seguinte, o que eu estou vendo agora? Com o meu olhar humano, o que eu estou vendo agora? Quando eu olho para toda a obra do Senhor, o que eu vejo? E agora, o que eu estou vendo? Veja, porque o meu olhar vai fazer a diferença no meu caminhar. Porque se eu imagino que aquele milagre, que aquelas bênçãos, que aquela vitória, que aquela coragem daquele povo foi naquele tempo, o que eu vou concluir e enxergar agora? Porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Porque a glória do Senhor permanece a mesma. Não é o templo, não é o ouro, não é a riqueza, não é o esplendor, mas é o que eu vejo agora. O que eu sinto agora é que vai fazer toda a diferença. É o que vai mudar a minha vida. Então, no capítulo 2, do 1 ao 9, começa a segunda mensagem de Ageu, o segundo sermão de Ageu.
porque ele precisa motivar o povo novamente. Agora, não querendo ser repetitivo, um povo que Deus enviou vários profetas, um povo que Deus livrou do cativeiro, um povo que através de um decreto, Deus mandou eles de volta para casa, e agora esse povo está novamente desmotivado. Então, o seu propósito é incentivar os judeus mais idosos, que tinham visto a grandeza do primeiro templo. Coisa difícil é motivar alguém que está desacreditado dentro da palavra. Que você entra com a palavra, ele argumenta aquilo. Você entra com um testemunho, ele argumenta aquilo. Veja que, se nós não andarmos na nossa fé, entendendo que o caminhar na presença do Senhor é por fé, pode ter todo o exemplo da face da terra, o homem sempre vai achar uma desculpa. Aqui nesse caso, aqui não chega nem perto ao templo de Salomão. Hoje, as pessoas falam, isso foi lá no passado, isso não acontece hoje. Mas nós esquecemos que Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. A sua glória permanece para sempre. Se eu falo para você que a glória que estava no templo de Salomão está aqui hoje, você crê nisso? Você confia nisso? Ou será que era o templo que fazia diferença? Porque quando foi para inaugurar o templo, diz a palavra, que os levitas vinham cantando e louvando, e a glória do Senhor invadiu aquele lugar. Então, é a diferença em nós que faz a glória do Senhor agir nesse lugar. É quando eu e você nos enchemos da presença do Espírito Santo, e essa glória enche esse lugar. Então, Ageu entra com 3 fatores para encorajar o povo. Primeiro, a aliança do Senhor com Israel continua de pé. A aliança do Senhor com a sua igreja continua de pé. O que ele prometeu na sua vida continua de pé. Não perdeu a validade, não caiu em desusos, não foi para o passado, não. Continua de pé. Mas eu tenho coragem para acreditar nisso. O que eu quero dizer com isso? Essa coragem é para tirar as dúvidas, tirar as incertezas, tirar as indecisões e falar assim, olha, eu fiz uma aliança com o Senhor quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, e agora as promessas do Senhor estão sobre a minha vida. Continuam vivas, continuam de pé. Segundo o Espírito de Deus, ainda permanecem com Ele. E nos Salmos diz, olha, Senhor, não retire o teu Espírito, pois se eu perder tudo isso, eu não serei mais nada. Quando nós temos a certeza que o Espírito Santo está em nossa vida, nós temos a certeza que nós vamos caminhar em passos firmes, porque o Espírito Santo nos orienta, nos dá força, nos direciona. E em terceiro, o Rei prometido voltará em glória e em poder.
pensa que tudo que Deus fez foi planejado, passo a passo. E nesse ponto da história, havia uma promessa do Messias, do Emanuel, do Deus conosco, que ia vir para nos trazer a paz. E veja que o povo precisava de coragem e determinação para avançar. E ele diz no versículo 4: todavia agora esforça-te. Ou seja, eu preciso ter uma motivação. Eu preciso ter força para ir adiante, porque a promessa de Deus está bem na minha frente. E eu preciso me esforçar. Essa palavra significa, um dos significados é: fique firme. Ou seja, permaneça. Não deixe a dúvida dominar a sua mente. Não deixe as indecisões, as incertezas tomar conta do seu coração. Fique firme, permaneça, avance nas promessas do Senhor. Depois ele diz: ser forte e trabalhai, porque o Senhor é o mesmo que os libertou do Egito. O Senhor dos exércitos, que tirou aquele povo do meio da escravidão, é o mesmo povo, é o mesmo Deus que está com eles naquele momento. E é o mesmo Deus que está conosco aqui. O Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que libertou o povo da escravidão, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Parece difícil de acreditar, né? Parece algo distante para a gente acreditar. Como assim? Aquele Deus que fez tudo aquilo está aqui hoje? Sim, está aqui hoje. E Ele diz para mim e para você, primeiro, para que nós venhamos ficar firmes, ser forte, trabalhar. O que é trabalhar? Nós vamos ver daqui a pouco. Por quê? Versículo 4: eu sou convosco. Deus está conosco. Deus está aqui nesse lugar. Ageu lembra o povo que Deus fez um concerto com eles, e essa relação não pode ser quebrada, a não ser que você queira, a não ser que você decida. Mas fora isso, nenhum ataque, nenhuma investida do inimigo pode quebrar esse concerto. Deus prometeu e Ele fará. Se eu e você permanecermos firmes, Deus vai nos honrar. Deus vai nos dar força para vencer. Deus vai nos dar força para conquistar. Então, o que significa trabalhar? É um monte de coisa. Está ocupado. Como diz um velho ditado: mente vazia, oficina do diabo. Muitas vezes o ser humano para de se preocupar com as coisas de Deus e dá vazão para o inimigo. Mas Deus nos chama
a uma vida de ação, de realizações. Ele quer que eu e você venhamos realizar, não o que nós queremos, mas o sonho dele para as nossas vidas. Ele quer que eu e você venha executar aquilo que ele colocou como propósito na sua vida. Deus tem sonhos e projetos. Então vamos produzir, vamos avançar. Porque é o que Deus quer para a nossa vida. É o que Ele sonha para a nossa vida. E cada vez que eu tenho coragem para dar um passo, eu vejo os sonhos de Deus sendo realizados na minha vida. E cada passo eu vou entendendo o sobrenatural de Deus, e eu vou tendo mais fé, mais certeza daquilo que Ele quer para a minha vida. Então, lá no versículo 1 até o 5, nós vamos ver aqui como enfrentar circunstâncias desanimadoras. Eu falei de vários pontos, mas como enfrentar tudo isso? Primeiro, não seja tolo, enfrente os fatos. Qual era o fato ali? O templo de Salomão havia sido destruído. Qual era a realidade? Vamos reconstruir um templo para o Senhor. Qual é a nossa realidade de hoje? Será que as vidas estão destruídas? Será que tem pessoas que nós conhecemos que estão em ruínas? Não vamos perder tempo com o passado, mas vamos sim reedificar o que precisa ser reedificado. Sabe naquela passagem do vaso na mão do oleiro? Sabe o que me chama a atenção ali? É que o oleiro não quebrou o vaso. Diz que o vaso se quebrou. Depois você confirma lá. Só que o oleiro, ele pega tudo de novo e começa a restaurar. É isso que Deus faz na nossa vida. Na maioria dos casos, ou em todos os casos, nós mesmos se destruímos. Mas Deus está pronto para nos reconstruir novamente. Esse templo que pode estar hoje quebrado, destruído, até mesmo sem alicerce, Deus quer reconstruir na nossa vida. Mas não vamos perder tempo com o que já passou. Deus, Ele é um Deus que reconstrói. Na última célula dos adolescentes esse ano, já estou encerrando, tá, irmãos? Eu fiz uma dinâmica com os adolescentes. E a dinâmica era, ele escrever um pecado em um papel. E eu deixei eles bem tranquilos. Eu falei, olha, ninguém vai ler. E depois deles escrever no papel, pedir para eles amassarem e depois jogar em uma lixeira. Depois deles jogarem aquele papel na lixeira, eu perguntei, você lembra do que você escreveu no papel? Eles falaram, sim. Nós nos lembramos. Eu falei, mas Deus não lembra mais. Por mais que nós pegamos aquilo que está nos impedindo de avançar e queremos jogar fora, você fica se lembrando daquilo, sendo que Deus já se esqueceu. Então é por isso que vem esse exemplo. Não fique pensando nessas coisas. Enfrente os fatos. Coragem para enfrentar os fatos. Porque Deus, Ele é um Deus de renovo. Ele quer reconstruir esse templo novamente. Seja forte e corajoso. A mesma palavra que Deus falou lá para Josué, agora vem à tona.
Seja forte e corajoso. Porque se nós queremos a coroa da vitória, se nós queremos ganhar essa batalha, nós precisamos ser forte e corajoso. Tenha firmeza. O que é isso? Tenha firmeza de compromisso. Aquilo que você prometeu para Deus hoje, quem está nos ouvindo também, aquilo que você prometeu para Deus hoje, tenha firmeza de compromisso. Porque não adianta a gente participar de um culto, fazermos 1000 promessas, quando sair à porta, esquecer de tudo e querer que Deus honre a parte dele. Não é dessa forma que funciona. Quando ele diz, Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, precisa de uma atitude. Então não adianta a igreja não cumprir com aquilo que ela se dispôs a fazer para Deus e querer que Deus honre a sua parte. Deus não compactua com o erro. Ele diz no versículo 5, meu espírito permanece no meio de vós. Através dessa certeza, eu tenho a coragem para avançar. O poder que os capacitou a sair da terra do Egito ainda estava ativamente presente para ajudar nessa situação de crise. O mesmo Espírito de Deus, que através das 10 pragas, fez com que Faraó libertasse aquele povo, estava com eles naquele momento e agora está com você aqui. O mesmo Deus, o mesmo Espírito, Ele está conosco. E Ele diz, farei tremer, no versículo 6. O que isso significa? A soberania de Deus sobre aquilo que vai acontecer. Quando diz Deus, eu farei, podemos esperar que Deus fará. E ao ver tudo isso que Ele fez até aqui, qual é o nosso posicionamento? O desejado de todas as nações virá e eu encherei toda esta casa de glória. Ou seja, Deus é o provedor de tudo. Ele providenciou tudo isso. Ele providenciou o Messias. Ele providenciou o ouro e a prata para aquele povo retornar do cativeiro. Ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o Deus que mandou Jesus para nos salvar, para nos dar acesso ao Pai. E olha o que ele diz no versículo 8: a prata é minha, o ouro é meu. Quem diz? O Senhor dos Exércitos. O Deus que está acima de todas as coisas. Ele diz, tudo isso que vocês estão preocupados, se eu quisesse, eu tinha enviado para vocês. Porque isso é meu, o ouro é meu, a prata é minha. Sabe o que acontece hoje? As pessoas querem o ouro e a prata de Deus, mas não querem Deus. E não funciona dessa forma. Quantas pessoas a gente vê nesses objetivos e não consegue? Porque não funciona desta maneira. Buscai primeiramente o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Finalizando lá em Ageu 9 diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quem diz? O Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz. Quem diz? O Senhor dos Exércitos. Para aquele povo entender, sabe, Deus falando com eles naquele momento era da seguinte forma, sabe esses exércitos todos que vocês veem, essas grandes potências, eu sou o Senhor dos exércitos. E essa glória será maior. Agora, povo,
Pare de olhar para o natural e olhe para o sobrenatural. Pare, porque essa glória vai ser maior. Mas aí o povo na pequenez, né? Como assim? Olha o que está acontecendo, olha esses alicerces. Deus fala, essa glória vai ser maior. Mas para mim entender isso, eu preciso quebrar todas as questões humanas que o meu coração, que a minha mente natural tem me impedido e olhar para o sobrenatural de Deus. Ele diz que vai encher esta casa, que a glória dele vai ser derramada na sua igreja. Então, creia, fique firme, seja um guerreiro, porque um guerreiro só abaixa a sua cabeça para orar. No mais, tenha coragem. Jussier, é fácil? Não, eu também passo por isso, todos nós passamos, é difícil, quando nós temos que lutar com tantas questões, mas não abaixe sua cabeça, a não ser que seja para orar. Curve os seus joelhos para orar. No mais, esteja firme, seja corajoso, permaneça nas promessas, porque Ele é fiel e justo para nos abençoar. E Ele diz que essa glória será maior a partir do momento que eu tenho coragem para avançar. Amém? Graças a Deus.